pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Bem Paraná. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes e apresento o episódio de hoje. Quem tá operando pra gente é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Ritz. E o bacana do episódio de hoje é que a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas, porque eu também tenho muitas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre fungos, o mundo dos fungos. Como sobreviver ao mofo de Curitiba, né? De Curitiba não, que vem com a umidade de Curitiba. E a gente também vai falar um pouquinho sobre a série The Last of Us aí, porque pra quem viu, é muito interessante, traz um apocalipse zumbi através dos fungos. E será que pode se tornar real? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E para responder a todas as nossas perguntas, a gente trouxe o professor e pesquisador de microbiologia, Márcio Rodrigues. Muito bem-vindo. Obrigado. Prazer poder discutir um assunto tão importante para mim e para a ciência de modo geral. Sim, perfeito. Coloquei aqui que é do Instituto Carlos Chagas, que é a unidade regional da Fundação Oswaldo Cruz, né? É isso? Isso é outra coisa legal, porque nem todo mundo sabe que tem Fiocruz em Curitiba, mas é o Instituto Carlos Chagas. Que bacana, que bacana. Fungo, afinal, é planta ou não é planta? Então, eu acho que é uma pergunta muito básica, mas que... Não, assim, nenhuma pergunta é ruim, nunca, né? Mas não, fungo não é planta, né? Então, historicamente já houve alguma confusão, e se você olhar, assim, para as células dos fungos e das plantas, elas têm realmente vários elementos em comum, mas é só. São dois reinos diferentes, é tudo totalmente diferente. Então, não. Não. Ok. Então, quando a gente vê ali, por exemplo, na seção ali do champignon, Ali realmente, porque fungo pode ter muitas apresentações diferentes, né? Você tem apresentações microscópicas, né? O mais comum é, por exemplo, aquela levedura que faz cerveja e vinho, aquilo é fungo também. Só que é uma forma microscópica, né? Os mofos são fungos também. Também são formas microscópicas que, quando tem tanto, a gente consegue até ver. E os champignons são formas de fungo macroscópicos, ou seja, a gente consegue ver sem microscópio, sem nada. Mas é fungo também. E parece totalmente diferente, mas as células são iguaizinhas às que você compara no microscópio. Então, aquilo realmente é fungo. Ah, que legal. E agora falando um pouquinho sobre mofo, né, que não tem como a gente não falar sobre isso, porque em Curitiba é um dos nossos grandes inimigos, já que o clima aqui não favorece muito. Então eu queria perguntar primeiro, qual que é a relação dos fungos com a umidade, assim? Por que eles se dão tão bem? Isso é fato mesmo, tá? Porque assim, quando você pensa num micro-organismo crescendo, cada um tem uma necessidade diferente, né? Tem uns que precisam de muito oxigênio, fungo é assim, por exemplo, tem outros que precisam de muita umidade, fungo é assim também. Então, a relação entre mofo, né, que é uma forma de filamentosa, né, de fungos, e a umidade é o seguinte, quando você tem uma abundância de água, o metabolismo dos fungos funciona melhor. Então, eles crescem mais. É por isso que o ambiente úmido sempre tem mais chance de ter mofo do que o ambiente mais seco, porque a água realmente favorece o metabolismo celular dos fungos e eles crescem melhor. Então, é verdade, quanto mais úmido, mais fungo, mais mofo vai ter. Ah, então essa relação a gente pode dizer que é certa. É certa. E tem uma questão aí importante, que é o seguinte, o ambiente está totalmente repleto de fungo, né? A gente não sabe que a maioria deles não causa mal nenhum, mas está em todo lugar. Aqui, nessa mesa, nos cantos, na cortina, está cheio. Então, na verdade, você não precisa colocar os fungos lá, basta oferecer umidade. Aí eles proliferam e realmente você começa a ver. Quando você começa a ver, porque tem muito, sabe? Porque mofo também é microscópio, para você conseguir ver, porque tem bastante. Olha, não sabia disso, interessante. E aqui em Curitiba, né, então você falou, a gente vê muito mofo no teto do banheiro, no guarda-roupa, nas paredes. O que mais faz Curitiba ser uma cidade que seja propícia para o desenvolvimento, assim? Então, porque o problema é o frio, né? Assim, fungo não gosta de frio, tá? Mas por conta do frio, o que acontece é que você fecha tudo. Quando você deixa de ventilar, você cria as condições perfeitas, né? Porque você tem a umidade acumulada em banheiro ali, por exemplo, sistema com aquecimento, aquilo começa a juntar água e aí sim os fungos crescem melhor. Fungo não gosta de temperatura muito baixa nem muito alta, mas quando você fecha tudo e deixa de ventilar, aí acumula água, acumula umidade, tudo bem, e aí eles vão crescer melhor, sabe? Então, não é nem o clima de Curitiba, mas é o que o clima de Curitiba acaba impondo nos nossos hábitos. Ah, faz todo sentido. E como que a gente luta contra eles, assim? Porque tem 1001 opções, mas às vezes tem aquelas que são mais eficientes, né? Bom, primeiro assim, ambiente ventilado e seco já dificulta muito, né? Agora tem a limpeza, né? Quando você promove limpeza de qualquer superfície, dessa mesa, da caneca, o que for, você diminui a carga microbiana de qualquer lugar, porque está tudo cheio de micro-organismos. Nada, em geral, os ambientes não são livres de micro-organismos mesmo, né? Então, quando você usa determinados agentes de limpeza normal, você mata um monte de micro-organismos, incluindo os fungos.
A questão toda é que fungo é mais resistente que os outros de uma maneira geral. E o que mata fungo bem mesmo é água sanitária. Água sanitária? É, claro, diluída, né? Você não precisa usar um montão de água sanitária, mas os fungos são muito sensíveis à água sanitária, então é sempre uma medida boa quando você quer se livrar de fungo. Aquelas coisas, tira limo, né? Limo é fungo, né? Crescendo ali na umidade. Então é tudo com base de hipoclorito, né? Que é o composto ativo da água sanitária, e fungo é muito sensível a isso. Então é uma tática boa. Deixar arejado, ventilado, iluminado, o fungo não gosta muito de luz também, e manter a limpeza em dia. Bacana. E nesse ano também a gente está tendo as ondas de calor, as massas de ar quente, a gente também teve muitos casos, né, da água vertendo, assim, das paredes, do chão. Como se prevenir da criação do fungo e do mofo nesses casos de extrema umidade? Assim? Então, é porque é muito difícil, porque, como eu estava te falando, né, o ambiente é repleto de fungos, né, em qualquer lugar. Se você for dar uma caminhada no Jardim Botânico, você vai ter assim, uma exposição colossal a fungos, né, porque tem fungo em casca de árvore, em solo, em fezes de pombos, e aí eles vão acumulando em qualquer lugar. Né? Então, quando você oferece condições melhores para eles crescerem, eles só aumentam em quantidade. E realmente, se você deixar a calçada úmida, água acumulada, tudo mais, vai favorecer de fato, sabe? E aí é bom lembrar, né, que não tem como se livrar deles, né? Na verdade, você tem como controlar o crescimento deles ali. E oferecer uma condição melhorzinha, eles vão crescer melhor. E aí o aumento de temperatura, às vezes, ajuda, tá? Porque eles crescem melhor, por exemplo, a 30 graus do que a 15. Então, quando você aumenta a temperatura, vai proliferar melhor também. Então, ter essas atitudes mais preventivas, sabendo que eles vão estar ali. E o importante é... Isso, e sabendo também que eles não são nenhum terror, né? Na verdade, quando seu sistema imune está funcionando corretamente, dificilmente você tem uma infecção fúngica grave. Quando você tem alguma imunossupressão, né, algum mecanismo que atrapalha o teu sistema imune, aí sim você está muito suscetível. Então, eu estou dizendo isso porque também não é para alarmar, né? Porque a gente tem contato normalmente com ele diariamente e não fica doente. Algumas condições é que levam a gente a ficar doente, mas não é que a gente vai sair na rua e pegar uma doença fúngica, realmente não. Sim, eu vou perguntar justamente sobre isso agora, porque eu fui dar uma olhadinha no Google Trends para ver o que as pessoas estavam pesquisando relacionado a fungo. E o topo das pesquisas foi fungo na unha, fungo na pele, fungo em várias partes. Então, eu queria perguntar quais são as doenças mais comuns relacionadas a fungo e se elas são letais ou não, quando elas são. Isso é uma pergunta importante, porque a gente, inclusive, está vivendo um momento aqui em Curitiba, no Paraná, importante com relação a isso. Mas olha só, é muito simples, né? Na verdade, as infecções fúngicas podem acontecer em vários sítios do nosso corpo. Tem as micoses que a gente chama de superficiais, que são aquelas de unha, pele e cabelo. Elas são ruins e socialmente elas te excluem, porque na verdade elas mudam a sua aparência e tudo mais, então é um problema de saúde pública que afeta a saúde mental e tudo mais, mas elas não são graves, né? As micoses superficiais não são graves. Agora, se você puder falar assim de um jeito mais grosseiro, né, da superfície para dentro, a gravidade vai aumentando. Por exemplo, logo abaixo da superfície você tem uma classe de micose que se chama de micoses subcutâneas. Essas têm mortalidade baixa, mas as lesões são bem graves. Hoje a gente está no estado do Paraná, em São Paulo e no Rio também, né, e na cidade de Curitiba também, com um grande surto de esporotricose, que é uma doença subcutânea que afeta cães e gatos também e que está se espalhando pelo estado, está muito difícil de controlar porque é complexo mesmo, né? Então não é um problema trivial. E aí, além das subcutâneas, tem aquelas que a gente chama de micoses profundas. As profundas são aquelas que podem... só para deixar claro, micose é uma doença causada por fungo, tá? Por definição. Uhum. E aí, quanto mais interna ela fica, mais grave é. Então, essas profundas são aquelas que podem atingir qualquer sítio do seu corpo, inclusive o cérebro, pulmão, rim, baço, fígado. Essas são muito graves, tá? Agora, elas, em geral, não é uma regra, mas... Na grande maioria das vezes, essas mais graves só ocorrem se você tiver algum problema com o sistema imune. Pode ocorrer em indivíduos imunocompetentes também, saudáveis, mas não é comum. Tá? Agora, quando você tem algum tipo de supressão do sistema imune, realmente você está muito sensível, muito suscetível a uma infecção fúngica grave, aí é um problemão. O senhor comentou dos bichinhos, achei interessante, porque eu também não tinha pensado nisso ainda, nos cães, nos gatos. Como isso afeta eles? Então, é um problema grande, sabe? Esse caso da esporotricose, por exemplo, é mais relacionado a gatos do que a cães, mas também afeta cães, né? Só que o bicho não tem culpa nenhuma, né? Na verdade, ele é tão vítima quanto qualquer um. E o que acontece é que o fungo que causa essa doença, ele fica no solo, né, majoritariamente. Então, quando os gatos, principalmente os gatos que não têm tutor, né, eles entram em contato com o solo, reviram o solo e trazem nas unhas, nas garras, né? E se eles perfurarem a pele ou de uma pessoa ou de outro gato, e eles podem fazer isso inclusive brincando, né? Aí você introduz o fungo num lugar onde ele não estava, né?
E por que é tão difícil controlar? A doença tem até tratamento. O tratamento não é muito eficiente, mas tem um tratamento que funciona. O problema são os gatos que não têm tutores que você não consegue acompanhar. Não tem tratamento, não tem acompanhamento, não tem quem leve ao sistema veterinário. E aí é um problema, né? Porque é claro que eles são expostos ao solo o tempo todo. E obviamente, isso é muito ruim, isso é muito importante deixar claro, porque aí os gatos acabam estigmatizados, né? E eles não têm culpa nenhuma, na verdade, eles precisam ser tratados, né, também. E realmente a cidade tem se esforçado, mas é que o problema é muito complexo, né? Porque você não tem muito como acompanhar um gato que não tem tutor. Né? Uhum. E existe no mundo, assim, da saúde muita desinformação relacionada às doenças fúngicas, não sei se pode se dizer Pode, assim. não, o termo está perfeito. Existe muita, tá? Sabe por quê? Esse caso que a gente discutiu agora é um caso bem particular, mas muitas doenças fúngicas têm sintomas muito parecidos com outras doenças. Então, às vezes, claro que em grandes centros não é muito assim, mas às vezes nem a autoridade médica sabe se de fato se trata de uma infecção fúngica. E aí você acaba tratando para outras doenças. Só que medicamentos que funcionam para doenças virais, bacterianas, não funcionam para fungo. Sim. E aí o que acontece é que você não tem um tratamento que funcione e a doença vai piorando, claro. Então, desinformação, eu diria que é um dos maiores desafios, né? E é por isso que eu nunca recuso esses convites, sabe? Porque, na verdade, a gente está sempre na luta, né? Para sensibilizar as pessoas de que é um problema de saúde pública importante. E como eu te falei, às vezes nem a própria comunidade médica está muito por dentro, não por nenhum tipo de má formação ou má intenção, é porque é um problema que é pouco debatido mesmo. Sim, as doenças fúngicas são menos levadas em consideração do que as por bactérias e por vírus, por exemplo? Sim, infelizmente sim. Inclusive se reflete em outras coisas, né? E como pesquisador eu preciso falar, né? Inclusive o financiamento para pesquisa em doenças fúngicas é muito menor do que para doenças que têm impacto similar em saúde pública. Isso é falta de conhecimento do problema, né? E aí cabe a nós, comunidade científica, divulgar mesmo, tá? Mas ainda assim é um caminho longo. E isso tem uma explicação que eu vou falar em um segundo aqui, que é o seguinte, né? As infecções fúngicas ficaram importantes de verdade depois que a AIDS apareceu, porque a AIDS é uma condição que acaba com o seu sistema imune. Então, antes da AIDS, eram doenças que matavam pouco. Com a AIDS, o número de pacientes imunocomprometidos aumentou muito, e aí, com isso, os fungos apareceram com tudo. Para fechar, bactéria, vírus, né, por exemplo, já se conhece a importância há mais de 100 anos, né? E a AIDS a gente está falando dos anos 80, é muito recente. Então, essa falta de informação tem razão, sabe? Que é uma razão histórica mesmo. Foi um dominó, né? Foi a consequência da outra. Perfeito. E a gente falou bastante, né, sobre essas partes negativas dos fungos, mas eles também têm um lado muito bom e que pra gente é muito importante quando a gente pensa nos alimentos, né? Então, eu separei aqui alguns amigos nossos que a gente gosta, queijos, pães, cervejas, vinhos, só coisa boa, tem muito a ver com os fungos. Por que nesse caso, eles são os nossos amigos? O que diferencia, assim? Então, eu vou acrescentar uma coisa, tá? Antibiótico também. Fungo, por exemplo, que produz penicilina, né? Que serve para tratar outras doenças. Tem várias coisas boas. A gente tem colegas, por exemplo, em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, que estão mostrando que fungo é capaz de resfriar o ambiente. Então, já se fala, por exemplo, em sistemas de queda de temperatura baseado em metabolismo de fungo. Então, tem muita coisa legal. Que interessante. Muita coisa legal mesmo. Mas, então, quando um micro-organismo, fungo ou qualquer outro, causa uma doença, tem um balanço aí entre a capacidade que o micro-organismo tem de agredir e do seu sistema imune de se defender. Então, a diferença de um fungo legal para um fungo que causa doença está muito relacionada à capacidade agressiva que ele tem. Quando eu falo de capacidade agressiva, é produzir alguma coisa que faça mal para a gente. Tá? Agora, quando a pessoa que é infectada está muito mal com o seu sistema imune, até fungo que a gente usa para fazer cerveja, vinho e pão pode causar doença, mas aí é porque o hospedeiro está muito sensível. Mas basicamente, se você pensar só nos fungos, a diferença é a capacidade agressiva. E a maioria absoluta dos fungos não tem capacidade agressiva nenhuma. Tá? Isso vem mudando, mas ainda assim a ampla maioria é do bem, né? A gente usa para coisas boas. Sim, e os pães, queijos, a gente tem milênios, não sei como milênios, é isso aí. Então, é uma relação dos humanos com os fungos de muito tempo já, eles são alguns dos nossos melhores amigos, né? Então, mas são antigos, mas de fato é assim. Que bacana. Então, agora falando um pouquinho sobre um outro assunto que foi, acho que muito comentado aí na comunidade dos pesquisadores e professores de fungos, é a série The Last of Us, né? Que é a adaptação do jogo de mesmo nome, pra quem não viu, e tá disponível na HBO Max. Altamente recomendo que você assista. E pra quem não assistiu, a história traz justamente esse apocalipse, entre aspas, zumbi, que acontece por meio do Cordyceps, não sei se falei certo, que é um fungo. Queria perguntar, o senhor assistiu a série? Sim. Bom, isso assim,
foi muito legal porque mudou a nossa realidade assim, de muito pouco tempo para cá, né? Na série, o que acontece é que esse fungo, né, Cordyceps também está certo, é um fungo que infecta você, vai para o seu sistema nervoso central e ele passa a controlar várias das suas ações. Na verdade, isso tem um precedente na natureza, porque, na verdade, então, assim, só para deixar claro, esses fungos da série, eles não causam doenças em humanos. Tá? Ok. Mas esse modelo foi pensado em cima de uma infecção que esse fungo faz em formiga, que realmente atrapalha o comportamento da formiga, a formiga fica desorientada e aí se adaptou para aquilo, né? E os fungos, de fato, podem infectar o seu sistema nervoso central, tá? Meningite causada por fungo mata muito mais do que a meningite causada por bactéria, apesar de meningite causada por bactéria ser muito mais conhecida. Então, eles chegam, sim, no sistema nervoso central, eles não controlam o seu comportamento, eles causam lesões muito importantes que são muito fatais, né? E aí, na série, isso foi muito bem pensado, porque o modelo biológico existe, né? Tem uma expressão que a gente usa muito em ciência, que é a prova de conceito. Prova de conceito, nesse caso, o que seria? Bom, fungos podem chegar ao cérebro e causar uma coisa ruim para você? A resposta é sim, totalmente sim. Não aqueles e não daquela forma, né? Mas o que foi muito legal é que trouxe discussões, a série trouxe discussões muito importantes, né? Por exemplo, a gente pode entrar nisso se você achar legal, mas fungos podem causar pandemias, né? Porque aquilo aconteceu num momento onde a gente ainda estava muito doído, apanhando muito da pandemia de Covid-19. Essa é uma questão. E a outra eles podem fazer realmente isso? E como eu te falei, podem, né? Senão, não aquele, né, da série. Mas aquilo foi, como teve muita visibilidade, né, e a série foi muito premiada, e os atores estão sendo indicados para um monte de prêmios, então aquilo trouxe muita visibilidade para a área. E aí as pessoas passaram a entender assim, nossa, então fungo faz isso mesmo? E isso já foi bom, sabe? Porque a gente atingiu espaços de discussão que, em geral, nós não tínhamos. Quando eu falo nós, eu falo a comunidade científica nessa área, tá? E que passa muito por uma conversa como essa que a gente está tendo aqui, porque se você, antes da série, propusesse um tema como esse, provavelmente ia achar chatíssimo, né? E aí, veja que em cima da série, a gente está discutindo aqui um monte de coisas que vão desde o clima de Curitiba até quanto que os fungos matam, né? E eu não sei se as pessoas sabem, mas os fungos matam quase 2 milhões de pessoas por ano no globo inteiro. Olha só. Então, você vê o tamanho do problema e como a gente atinge a discussão. Então, The Last of Us mudou muito a maneira pela qual as pessoas veem esse tipo de pesquisa. E aí eu amarro isso dizendo o seguinte, né? Você só consegue entender essas coisas. Por exemplo, você e todo mundo que está em outras carreiras, ninguém tem obrigação de entender nada disso. Porém, o conhecimento sobre isso beneficia todo mundo, né? Se a gente, por exemplo, não existe vacina nenhuma contra a doença fúngica. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Mas olha como as coisas estão ligadas, né? Como é que a gente produz uma vacina? Gerando bastante conhecimento sobre um determinado problema. Como que você faz isso? Tendo gente trabalhando naquilo e financiamento. Aí onde que entra a série nisso tudo? A série entra trazendo a discussão, porque a gente fala, olha, tem um problema aqui que ninguém está olhando. A gente não vai virar zumbi, mas tem muita gente morrendo por conta disso, porque os medicamentos são ruins e não tem vacina. Será que a gente não poderia conversar um pouco mais sobre isso? E esse tipo de sensibilização é que muda, né, as coisas. Então, a série realmente impactou a gente muito positivamente. Então, além de entretenimento, serviu para uma reflexão profunda, sabe? Ah, que bacana. Eu ia falar um pouquinho sobre a pandemia e acho que outro assunto que também acaba pegando nesse ponto, que mexe com a nossa realidade, são as mudanças climáticas. Então, o planeta está aquecendo, o quanto isso pode propiciar que o fungo ele tenha um outro papel aí na nossa vida. Já está acontecendo, tá? Então já tem casos assim muito claros sobre isso, né? E aí o exemplo é muito simples de entender, né? Porque você imagina o seguinte, ó, um bicho desse, um fungo para causar a doença, ele tem que ter uma característica fundamental, que é crescer a 37 graus, que é a nossa temperatura, né? Se multiplicar a 37 graus, crescer não é crescer em tamanho, é crescer em número, né? Então não adianta. Se você entra em contato com um fungo que não se replica a 37 graus, ele não causa doença, porque a condição que você está oferecendo para ele não é propícia. Tá. Aonde que entra essa história, então, no nosso dia a dia? Então, por isso, né, que no ambiente está cheio, né, de fungo e eles não causam doença, a maioria deles não cresce a 37. Mas onde que mudança climática impacta nisso? O planeta está aquecendo, tá? Isso é inquestionável, apesar de várias teorias malucas, ele está aquecendo, né? E aí, o processo é lento, mas uma hora ele emerge com relação a fungos. O que eu estou querendo dizer com isso? Você imagina que a temperatura média do planeta está aumentando 0,1 grau em uma determinada escala de tempo que eu não sei de cabeça qual é. Funciona assim, vamos dizer que você tenha 10 fungos ali. Dos 10, 9 só crescem até 30 graus. E aí umzinho cresce a 30,1. Quando você chega na temperatura 30,1, os outros 9 vão morrer. Aquele ali sobra sozinho.
E aí isso vale para mais 0,1, para mais 0,1, mais 0,1. À medida que você vai aumentando a temperatura, você vai selecionando os fungos mais capazes de crescer em temperaturas altas. E um deles já apareceu e se espalhou pelo mundo todo assim. Ele é chamado de superfungo, né? O nome científico dele é Candida auris. E ele é um terror, né? Porque ele é resistente à maior parte de medicamentos e tem uma mortalidade que pode chegar até 70%. Significa que cada 10 pessoas doentes, 7 morrem. Isso é altíssimo, né? Altíssimo. Sim. Então, repara qual é o problema. Candida auris, ninguém nunca tinha ouvido falar até 2009, que foi outro dia, né? Agora, em 2023, ela já está no planeta inteiro, com os índices de mortalidade e resistência a antifúngicos altíssimos, né? Então, você não quer pegar uma doença dessa, porque a chance de ser tratado com sucesso é muito pequena. E eu estou dizendo isso por quê? Porque tudo quanto é estudo que foi feito até agora indica que esse fungo emergiu com o aumento da temperatura global, porque ele foi um dos fungos capazes de se adaptar a temperaturas mais altas. E o que a gente oferece é justamente uma temperatura bastante alta. E quando eles encontram com isso, a chance de acontecer é muito grande. E assim, isso já se falava em 2010, tá? Em 2010 já tinha publicações falando assim, olha, cuidado, que o aumento da temperatura global pode facilitar o espalhamento de Candida auris. E aí não deu outra, espalhou mesmo, tá? Qual que é o problema? Porque ninguém presta atenção em cientista, né? Então, agora vai ser muito mais trabalhoso controlar isso do que foi há 13 anos atrás. Mas, só para voltar para o ponto inicial, é uma relação direta, né, entre aumento da temperatura global e emergência de doenças que não existiam antes. E com fungo é assim, porque se você vai dar uma temperatura mais alta, ele adapta e aí a coisa pode complicar. E a possibilidade de uma pandemia? A gente já teve algum caso de pandemia relacionada a fungo? Não. Bom, a possibilidade teórica existe, a probabilidade é que é baixa, né? Nós nunca tivemos uma pandemia dessa natureza, né? Mas repara que para você ter uma pandemia, tem 2 elementos, dentre vários outros, que são muito importantes. Primeiro, o agente causador da pandemia tem que ser capaz de se replicar rápido, porque senão ele demora a espalhar. Sim. E aí, então, você não tem aquela coisa que a gente viu há pouquíssimo tempo, né? E segundo, ele tem que ser também transmitido de forma muito eficiente. Tá? Então, por exemplo, transmissão de fungo de humano para humano é definitivamente incomum. A gente consegue pegar em ambientes hospitalares, é um problemaço, e em exposição ao ambiente, né? Solo, fezes de pombo, casca de árvore, caverna, desses lugares tem muito, muito fungo. Então, por que a pandemia, uma eventual pandemia é possível, mas improvável? Porque a transmissão de pessoa para pessoa não é comum e a transmissão de pessoa para pessoa justamente é mais difícil de controlar. Em todas as pandemias, historicamente, foi assim, né? Então, agora, a gente está raciocinando isso em função de como o ambiente é hoje, né? Como o ambiente vai estar em 50 anos, a gente não sabe e as perspectivas não são muito animadoras. Sim. Então, são conceitos que talvez tenham que ser rediscutidos em breve. Mas com o que nós temos hoje de informação e do mundo como ele é, a probabilidade é muito baixa. Conceitualmente é possível, mas não é provável. Agora, se você... porque assim, tem muito exemplo... o melhor exemplo é a pandemia, né? Você teve um problema de saúde muito grave, precisou de ferramentas. Aquelas ferramentas foram geradas e aí aquilo controlou a pandemia. Só que o problema é que a gente tem que parar de pensar em apagar incêndio, a gente tem que prevenir os incêndios, né? Então, por exemplo, eu estava falando para você que nós não temos nenhuma vacina contra doença fúngica nenhuma, tá? Tudo bem, a gente não tem uma pandemia causada por fungo, mas nenhum de nós vai querer se ver numa situação de adquirir uma infecção gravíssima no ambiente hospitalar ou ambiental e você depois não ter como tratar aquilo. Se você tivesse uma ferramenta para prevenir, você já não teria esse problema, sabe? Então, o problema não é que não seja animador, o problema é a gente mudar de cultura. Começar a trabalhar com saúde, não com doença, sabe? Eu acho que esse que é o ponto, né? Quando a gente trabalha pela saúde, a gente se preocupa menos com doença. E eu vou te falar que enfrentar a doença é muito mais caro do que preservar a saúde. Caro mesmo, estou falando de dinheiro, investimento público. Então, é uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter, né? Mas agora, para isso, a gente precisa entender que ciência envolve números altos, né? Mas eu vou te falar, a prevenção envolve números menos altos do que o enfrentamento lá na frente. Então, acho que mudando de cultura, a gente muda de perspectiva, como tudo, né? Acho que em qualquer área da vida é assim. Sim. E você acha que a pandemia ensinou... sejam as pessoas que têm o dinheiro, né, para investir nisso, as empresas que estão aí por trás disso, a terem um olhar um pouquinho mais cuidadoso com os cientistas e com
essa busca pela prevenção? Eu acho que em muitos aspectos sim, sabe? O problema nosso, eu acho que... É porque, assim, em qualquer lugar do mundo, né? O investimento científico volumoso mesmo, ele vem de políticas de Estado, tá? Isso é assim no primeiro mundo, tá? As pessoas acham que tudo é o setor privado e não é, né? O setor público é o responsável principal por esse tipo de ação, né? Mas a questão toda que a gente sofre muito no país é que as políticas de proteção e investimento científico, elas nunca são políticas de Estado, são políticas de governo. E 4 anos é muito pouco, né? Então, então as coisas mudam muito rapidamente, né? A comunidade científica, por exemplo, no governo anterior sofreu muito, porque os cortes bateram quase 90%. E aí a comunidade científica ficou de joelhos, né? Aí a gente tenta se reerguer, mas destruir é muito rápido, construir é muito lento, né? Então, aqui no país, especificamente, a gente sofre com a oscilação. Mas a população sabe, eu acho que sim, respondendo a tua pergunta, as pessoas entenderam que ter ferramentas que vêm de atividade científica são ótimas para a nossa vida no dia a dia, né? Nós estamos fazendo aqui uma entrevista sem aparato de vidro, sem máscara e tudo mais, porque o momento não pede mais. Mas não pede mais por quê? Porque houve um caminho de investimento científico que nos permitiu chegar nisso, né? Aí eu acho que o entendimento que falta não é nem o entendimento só pós-pandemia, é o entendimento de que ciência é um investimento que beneficia todo mundo, independente de qual é a sua orientação, de qualquer natureza, né? Isso eu acho que é uma batalha que ainda a gente ainda precisa brigar muito aqui no país. Sim, e que ciência vai desde o mofo que está na parede da sua casa até a vacina que você vai tomar no postinho. Cerveja de sexta-feira e tudo isso, né? Isso é tudo derivado, o seu celular, tudo isso é derivado de atividade científica, né? Então, na verdade, é uma coisa que parece que é de outro mundo, mas impacta o nosso dia a dia o tempo todo, né? O tempo todo. Perfeito. Acho que é isso, passou voando. Acho que agora sei bem mais sei como combater o funguinho que tá no teto do meu banheiro. Bom, e a Fiocruz está sempre de portas abertas, tá? Então, para todo mundo, né? A Fiocruz é uma casa que está aberta para a população inteira. A gente tem sempre o maior prazer em receber toda a sociedade lá, de qualquer setor da sociedade, e qualquer informação que a gente precise debater mais, é sempre um prazer. E é uma comunidade que apanha muito, né, por falta de condições ideais. E eu acho que a briga aí é essa. Eu acho que quando a gente discute num espaço como esse, que chega para fora dos castelos da ciência, é muito legal, porque a gente consegue conquistar apoio e visões. Aí eu acho que o coletivo é sempre mais importante. É uma troca, né? Perfeito. Então, muito obrigada pela participação de hoje, professor. Acho que foi fantástico. Então, por Obrigado. hoje é isso, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, não esqueçam de deixar um gostei e comentar outros assuntos que vocês acham relevante trazer aqui. Acho que essas perguntinhas que a gente tem no fundinho da nossa cabeça e que a gente não sabe muito bem como responder são ótimas pra gente trazer aqui pra mesa. E não esquece de se inscrever no canal e seguir o Bem Paraná nas redes sociais, @BemParaná. Então, muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau!